Gente linda, a paz, vou dar hoje pra você uma dica que vai ajudar o seu casamento. Se você, às vezes você tá fazendo e não percebeu. Às vezes você tá fazendo esse negócio que eu vou falar agora, papai, você não percebeu o que você tá fazendo. E eu vou te avisar, porque isso aí pode estar atrapalhando seu casamento e você não sabe. Então essa é uma palavra pra você que é casado e você que é casada, e eu tô com invejinha gospel de vocês. Mas aí chega o bobão que vai assistir esse vídeo e vai falar o seguinte: Dani, mas que propriedade você tem para falar sobre casamento se você não é casado? Lógico que eu posso não falar com a propriedade que eu teria se eu fosse casado, lógico. Porém, eu tenho isso aqui, ó, isso aqui é uma Bíblia, tá? E ela me ensina como agir. Além disso, eu ainda tenho um monte dos e-mails que eu recebo contando a experiência, então eu aprendo com a experiência negativa dos outros. Seja inteligente, cara, aprenda com a dor dos outros, para você não ter que passar por dor e você mesmo sentir ela. Aprenda com a dos outros, observe a experiência dos outros. E além disso, eu também saio com um monte de irmão da igreja, eu conheço um monte de gente, saio pra jantar e tal, é uma festa. E aí você começa a absorver as histórias dos outros, você começa a ver o que dá certo e o que dá errado. Então essa dica que eu vou dar pra você, eu tenho certeza que vai fazer bem pro seu casamento. Presta atenção. A ordem bíblica de Gênesis, que está repetida depois lá em Efésios, no capítulo 5, lá no finalzinho, ela fala o seguinte: deixará, pois, o homem e a mulher também, o pai e a mãe, e unirão, e os dois serão uma só carne. Querido, o grande segredo aqui está nessa palavra deixar. Deixará o homem e o pai, e deixará a mulher o pai e a mãe também. Deixará. Gente, eu estou falando isso porque tem muito pai e mãe que perturba demais a vida do seu filho, ou a da sua filha, e do marido da filha, ou da esposa do filho, que perturba. Saia da casa do seu filho. Deixa ele viver, saia da casa da tua filha, deixa ela viver. Gente, vocês criaram os filhos para entregar de volta para Deus, para falar assim, agora que eles vão lá e sejam uma nova família. Você não tem que controlar o menino até ele morrer, e você não tem que controlar a menina até ela morrer. Você tem que deixar os dois viverem, a casa agora é deles, você não é mais o senhor ou senhora daquela casa. É o menino que é o senhor e a menina que é a senhora, e deixa que o senhor vai tratar com os dois. Gente, tem pai, tem mãe, ou até irmão, primo, cunhado, parente, pais e parentes, ficam o dia inteiro perturbando na casa, ficam o dia inteiro ligando e querendo se meter, e querendo dar opinião, e querendo dar bedelho, e papapá. Cara, isso irrita profundamente o casal. Vocês estão atrapalhando o casal, vocês estão fazendo eles brigarem. Você, marido, às vezes, cara, às vezes você pega e você está levando sua mãe demais para sua casa, seu pai demais, os amigos seu demais, e a sua mulher não te fala porque ela tem medo de arranjar briga, mas ela está ficando irritada. E mulher, você também, às vezes você está levando a sua mãe o dia inteiro para sua casa, a sua mãe perturba o dia inteiro, seu marido tem que levar ela para cima e para baixo o dia inteiro. Não é responsabilidade dele cuidar da sua mãe, é responsabilidade do seu pai. Você não tem que enfiar esse cargo o dia inteiro pro cara, o dia inteiro. E aí ele não fala porque ele tem medo de arranjar briga. Mas como eu não tô nem aí, eu tô falando pra vocês, marido e mulher, parem de ficar trazendo seus pais o dia inteiro pra sua casa. Ou parem de ficar enchendo o dia inteiro de parente, de cunhado pra vir comer, pra abrir sua geladeira. Gente, isso é gostoso estar junto, mas tem uma hora que irrita. Tem uma hora que irrita. Qual é a prioridade bíblica? Se eu perguntar pra você quais são as 3 coisas mais importantes, você pegar Deus, igreja e família. A ordem correta de importância é primeiro Deus, é lógico, nada é maior do que o seu relacionamento com Deus. Segundo lugar, não é o seu ministério e não é a sua igreja. O segundo lugar é a sua família. 1 Timóteo, no capítulo 3, no verso 5, fala o seguinte, que se alguém não governar bem a própria casa, como que ele poderá as coisas de Deus? 1 Timóteo 5, 8, que se alguém não tem cuidado com os seus, principalmente os da sua família, negou a fé e é pior que um infiel. O seu melhor é para sua família. A sua prioridade é para sua família. O seu dinheiro que está sobrando é para gastar com sua família. O seu tempo livre é para você estar com sua família, com seus filhos, para cuidar da sua mulher. Depois você sai com seus amigos, depois você sai com suas amigas, depois você vai jogar bola, depois você vai pro salão fazer unha, depois. Primeiro, cara, você tem que ver como é que tá a sua casa, se a sua família tá feliz, se sua mulher tá feliz, se o seu marido tá feliz, se o marido tá atendendo bem a esposa, se a esposa tá atendendo bem o marido. 1 Coríntios, capítulo 7, lá no comecinho, ele fala que o corpo da mulher é do homem, que o corpo do homem é da mulher. Vocês estão se satisfazendo, até sexualmente falando, cara? Gente, que absurdo, ele está falando de sexo. Ah, como se não fosse Deus que criou, né, o tontão. Lógico que foi Deus que fez. O marido, ele tem que amar a mulher do mesmo jeito que Cristo amou a igreja e deu a vida por ela. E a mulher tem que amar o marido com respeito e submissão. Lembrando, submissão não é
ser humilhada, e submissão não é o marido ser ditador, não é isso. Você quer saber o que é submissão? É quando o marido vem e fala o que está acontecendo, ou a esposa vem e fala o que está acontecendo, aí ele dá a opinião dele, ela dá a opinião dela, eles oram, entram num consenso e o marido dá a palavra final. O homem tem que dar a palavra final, mas nunca antes de ouvir a esposa. Submissão é ela estar junto na missão. Ele está numa missão, ela está na missão junto. Submissão, copiloto. Ele que pilota o avião, mas ela está junto. É ele que toma a decisão, mas ela está junto. É assim que Deus decidiu. É assim. Isso para um casal perfeito. Lógico, quando o marido é cristão e a mulher também. Porque a quantidade de gente, cara, que eu vejo, muito mais. A probabilidade, a porcentagem é muito maior, lógico, de mulher que vai na igreja e é fiel e o marido é um tapado do imbecil que está defecando para Jesus, que está defecando para a vida eterna dele e está transformando a casa dele numa porcaria por causa disso. Mas esse é assunto para outro vídeo. A gente ora, ó Senhor, em nome de Jesus, todo mundo que está assistindo a esse vídeo, tem um marido que não é crente, ou que tem uma mulher que não é crente, que agora o Senhor vai lá e visite esse coração e incomode para que ele venha para os seus caminhos, para que essa casa seja uma demonstração terreno da sua igreja, Pai. Que demonstre o amor. Em nome de Jesus, alcance o coração do incrédulo, da pessoa que está assistindo esse vídeo aí, em nome de Jesus. Conselho para esse vídeo, então, é o seguinte: marido, dê atenção para sua esposa. Esposa, dê atenção para o seu marido. Não enfia o teu pai e tua mãe no teu relacionamento. Não enfia seus parentes no seu relacionamento. São vocês que governam a casa. Não irrite um ao outro. Não irrite um ao outro. Só uma última dica que eu acho que vale a pena falar bem rapidinho, porque esse é o assunto para outro vídeo, como cuidar de filho. Posso falar porque eu já fui filho, então eu posso falar o que meu pai acertou e o que meu pai errou. Posso falar. Duas dicas bem rapidinho. Primeiro, seu filho e a sua filha estão prestando muito mais atenção no que você faz do que no que você fala. Muito mais. Eles vão prestar muito mais atenção na tua atitude do que nas suas palavras. Eles vão ficar olhando como que você trata a sua esposa, como que a sua esposa trata seu marido, como é que um responde pro outro. Eles vão ver se um dá carinho pro outro, eles vão ver se um dá beijo no outro, eles observam isso muito mais. Não adianta ir na igreja, levantar a mão e falar que Jesus é o Senhor, se chegar em casa e os dois brigar. Você vai fazer o seu filho analisar a igreja como um lugar ruim. Mentira, ele vai pegar raiva de Deus por causa do seu relacionamento mentiroso que você está vivendo. E dica número 2, a palavra de Deus é clara. Eu vou pôr os textos aqui embaixo de Provérbios para você ver. Pai, se você ama seu filho, mãe, se você ama seu filho, corrija. Corrija, não tem coisa mais irritante do que criança mal educada. Você tem sim que educar a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela for mais velha ela não se desvie dele. Dê tapinha assim na bunda dele. Não para machucar, não seja idiota, não é para você espancar teu filho, mas é para você dar só um tapinhazinho assim, pá, para ele ver quem manda, para ele aprender, para ele acordar. Porque senão, se você não educar, é a vida que vai educar. E aí é muito mais grave. Em nome de Jesus, você tem a sabedoria para entender o que eu estou falando. Olha gente, o casamento de vocês tem tudo para dar certo, viu? Tem tudo para ser conto de fadas, é só você enfiar Jesus no meio. Que em nome de Jesus vocês coloquem o Espírito Santo para ser o que une vocês aí. Eu sou Daniel Saad e casamento é uma bênção. Ai Dani, nessa rima você foi mal. É que eu larguei a rima pro final.